visto, 2 opções. 16 dias no leste europeu, visitando Alemanha, Polônia, República Tcheca, Hungria e Áustria. Segunda opção, Santuários Marianos. Ligue para 0 operadora 11 2373 7669 e peça o folheto da viagem de sua preferência. Cláudio Cardoso Peregrinações. O sonho é seu, a realização é nossa. Você vai assistir agora mais um programa da Rede Vida com qualidade digital. Os avanços da medicina, da economia e da informação são pontos relevantes para que os brasileiros estejam, em média, vivendo mais. Em apenas uma década, o número de idosos no país cresceu 17% e esta progressão tende a crescer. Olhar para os idosos e para os que convivem com eles afetivamente ou de forma profissional está cada vez mais na pauta referente à qualidade de vida dos cidadãos. Cuidar é viver. O envelhecimento da população e a demanda por cuidadores é o tema do Tribuna Independente de hoje. A fisioterapeuta Ingrid Mazeto é a convidada especial do programa. Ingrid é a presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. O programa Tribuna Independente é exibido ao vivo em sinal digital de alta definição, hoje com a apresentação do jornalista Tiago Fagnani. Muito boa noite, amigo telespectador da Rede Vida de Televisão, no ar. Mais um programa Tribuna Independente. Como vocês puderam ouvir no texto de abertura, nossa convidada é a fisioterapeuta e presidente do OLI, Ingrid Mazeto. Ela vai participar do nosso programa com o tema Cuidar é Viver, o envelhecimento da população e a demanda por cuidadores. Vocês que nos assistem podem participar do programa através do 17 3355 8432 ou através do e-mail tribunasp@redevida.com.br. Envie suas perguntas, tirem suas dúvidas. Aqui ao meu lado também, para participar desse debate, temos a Marília Berzins, que é assistente social. Boa noite, Marília. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Temos também o doutor Rogério de Oliveira, que é médico geriatra. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Agradeço também a Ingrid pela gentileza dessa participação. Nós vamos então começar o nosso programa com uma pergunta. O pessoal lá em casa deve estar imaginando o que é o OLI, né? Você que é a presidente desta instituição. Explica pra gente, Ingrid. Boa noite a todos, boa noite, Tiago, boa noite, Marília, Rogério. É com muita satisfação que eu venho aqui apresentar o OLI, né? O OLI ele é uma organização não governamental, né? O OLI surgiu de um grupo de pessoas que trabalhavam e estudam o envelhecimento. Posso dizer que muitos são dissidentes do programa de pós-graduação em gerontologia da PUC de São Paulo. E trabalhando com essa questão do envelhecimento, esse grupo se reuniu e nós decidimos então fundar o OLI desde 2006. Nossa Constituição Jurídica, nós somos uma associação. O OLI quer dizer Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, né? Esse grupo, é importante ressaltar que ele é formado por uma equipe multidisciplinar, então nós temos fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais, médicos, jornalistas, psicólogos, então várias áreas do conhecimento, sempre com foco, com recorte no envelhecimento e na longevidade. O OLI hoje ele tem praticamente 4 programas. O primeiro deles, que é um programa de informação, chama-se Portal do Envelhecimento. O portal ele existe já até antes do OLI, né? Ele era uma atividade programada da pós-graduação em gerontologia lá da PUC. Depois ele migrou para a nossa organização. No Portal do Envelhecimento, a gente pode encontrar um banco vasto de pesquisas e informações sobre envelhecimento e a longevidade. O nosso outro programa chama-se Condomínio Amigo.
É um programa derivado um pouco também da diretriz da OMS, chamada Cidade Amiga do Idoso, hoje Cidade Amiga das Idades, né? O condomínio, a gente fez esse programa no Copan, que é um prédio bem conhecido aqui da cidade de São Paulo, que fica no centro. A nossa ideia era reconhecer as redes de apoio que existem dentro dos condomínios, numa cidade como São Paulo, que cada vez mais se verticaliza, não é? E sensibilizar essas pessoas que trabalham do entorno desse condomínio sobre a questão do envelhecimento, né? Quem são os idosos, como que a gente pode fazer com que ele fique mais tempo naquele local de moradia. O nosso outro programa é um programa de pesquisa, né? Todos os nossos programas no OLI, eles sempre trazem indicadores, a gente tenta pesquisar todos os programas que a gente faz, que público é esse, o que deu certo nos nossos programas ou não, né? Apesar de estarmos falando de envelhecimento, acho que é importante ressaltar que no Brasil essa é uma temática ainda de vanguarda, né? A gente começou há um pouco mais de 2 décadas a falar dessa temática mais veementemente no Brasil. O outro programa chamado Cuidar é Viver, esse é um programa que trabalha diretamente com o que a gente chama de cuidador, né? Especificamente o cuidador de pessoas idosas. A gente vai poder falar, acho que mais abertamente ao longo do programa, sobre os pilares do Cuidar é Viver. E acho que é importante ressaltar que a missão da nossa ONG, né, é disseminar e transferir conhecimento qualificado sobre envelhecimento e longevidade. Por que isso? Né? Na realidade, por que a gente está falando de envelhecimento? O nosso país, a gente diz que cada vez mais ele tem se envelhecido, né? A gente tem tido pessoas... Quem é o idoso no nosso país? São as pessoas consideradas com 60 anos ou mais, né, no Brasil. Em países desenvolvidos é considerado pessoas com 65 anos ou mais. Salientando que a expectativa de vida hoje do brasileiro é em torno de 74 anos, né? Então, assim, em poucas décadas a gente aumentou muito a expectativa de vida do brasileiro. Quando a gente fala de expectativa de vida, também é importante a gente separar o que é tempo de vida e expectativa, né? Lógico que lá no começo do nosso século existiam pessoas que também viviam 90, 100 anos. O que acontece é que cada vez mais existem um número maior de pessoas se aproximando do nosso limite máximo de vida, que são 120 anos, né? Ressaltando que também, daqui mais uma década, o brasileiro vai estar com uma expectativa de vida em torno de 81 anos, né? Então, assim, o que a gente faz com toda essa vida, com esse ganho que a gente está tendo, que a gente chama de longevidade, né? Eu acho que esse é um dos desafios que a gente pode conversar um pouco, que é como dar qualidade a esse tempo de vida que nós brasileiros estamos também ganhando. Vou passar a próxima pergunta para a Marília, mas antes eu já queria deixar uma pergunta, você faz a sua pergunta, Marília. O Brasil hoje tem cerca de 21 milhões de pessoas com 60 anos, mais de 60 anos, mais ou menos 12% da população. O que esse número representa? Mas primeiro a pergunta da Marília. Eu queria participar dessa resposta também. Eu acho que ela chama a atenção, sobretudo, para o aumento desta população idosa nas cidades, principalmente que o censo 2010, realizado recentemente, ele aponta que quase 86% dos brasileiros estão morando na cidade, né? Então, há uma grande aglomeração de pessoas que moram na cidade. E isso tem que chamar a atenção da sociedade civil, tem que chamar a atenção das pessoas que moram nos bairros, que moram nas cidades, que se juntam, que se organizam, não é? Isso vai demandar políticas públicas, principalmente para as pessoas que precisam de cuidados, uma vez que esse é o foco do nosso debate hoje. Lembrando que nem toda pessoa vai precisar de cuidado, mas este grande número de pessoas idosas nas cidades, no nosso país, no mundo, não é um fenômeno só do Brasil, de São Paulo, mas é de todo o mundo. Isso requer uma reorganização, uma reforma de pensamento de todos nós, pensando que nós nascemos e vamos envelhecer. E que cidade, que mundo, que local é esse que vai nos oferecer essas condições para vivermos mais? Eu acho que esse é um assunto extremamente importante. Queria saber se a Ingrid concorda com esta nossa percepção. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, e nós participamos do OLI também,
sobre o portal do envelhecimento. Tem algum site em que as pessoas possam recorrer a esse banco de informações? Eu queria que você, se possível, dissesse qual é o site do portal do envelhecimento. Sim. Bom, primeiro o nosso site é o portal do envelhecimento, tudo junto, .org.br, né? É um site que você vai encontrar muita informação. Ele também tem, eu acho importante salientar que ele tem uma revista, que é uma revista técnico-científica, é uma revista mensal, né, onde você encontra artigos inéditos lá. Cada revista ela tem uma temática, inclusive a do mês. Então é só acessar portaldoenvelhecimento.org.br. Você falando da questão também da maioria dessa população idosa estar na cidade, eu acho que esse é um dos fatores que fazem também com que a gente viva mais tempo, né? Quando a gente fala assim, mas por que a gente está vivendo mais tempo? Acho que essa é uma questão, né, que até o Dr. Rogério também pode nos apontar algumas direções, mas com certeza o avanço da ciência e da tecnologia, né? E essa migração, né, da população rural para a cidade, quer dizer, por mais que a gente pense, às vezes, o campo, né, tem aquela questão da serenidade do campo, né, mas, ao mesmo tempo, o trabalho no campo é um trabalho também braçal, onde você acaba tendo que recorrer bastante, né, ao seu corpo. Então, isso também, ao longo do tempo, o corpo vai sentindo. Mas a questão também de você estar próximo ao que a gente chama dos equipamentos sociais, né? Então, se você está próximo numa cidade onde tem um hospital, onde você tem um pronto-socorro, um saneamento básico, quando você precisa desse tipo de serviço, logo você acessa, né? Então, esse também eu acho que é um dos motivos da população estar vivendo mais tempo, né? E quanto ao avanço da ciência e da tecnologia, né, doutor Rogério, eu acho que a questão das medicações, que a gente chama de agravos crônicos, né, isso tem feito com que a gente consiga também viver um pouco mais tempo com mais qualidade, né? A medicina ela tem trazido muitos avanços dentro da pesquisa científica, né? Uma coisa que a gente tem conseguido com a ciência e com a pesquisa é justamente melhorar a questão da qualidade, conseguir controlar essas doenças, né, fazer com que a pessoa viva mais. No entanto, ela vivendo mais, né, em alguns casos onde essa doença se torna uma doença mais crônica, aí entra a necessidade de outros grupos de cuidados. No caso, o tema hoje que a gente está falando a respeito do cuidador, né? Então, a medicina, a necessidade de fazer com que a gente melhore a qualidade de vida como um todo desse paciente e do idoso, né, vai trazer outras necessidades, porque os números vão aumentar, né? A população brasileira, a população idosa brasileira, ela vai chegar em 2020 aproximadamente 30 milhões de idosos. Hoje a gente tem mais ou menos 21 milhões. E esses idosos que estão vivendo e que estão conseguindo controlar suas doenças através da melhoria da qualidade das medicações, dos equipamentos novos que estão surgindo, das novas pesquisas dentro da medicina, vai fazer com que esse paciente viva mais e consiga controlar melhor a sua saúde. Embora, com isso, a gente vai ter uma demanda maior de pessoas para ter que cuidar desses pacientes, né? Saltando, né, essa questão, acho importante a gente dizer que as velhices são diversas, não é? Quando a gente fala do idoso, a gente está querendo dizer assim, existe aquele idoso sim, né? Que ele vai envelhecendo saudavelmente, né? Existe aquele que vai atingindo alguns graus de fragilidade. Então, também é importante dizer que não é todo mundo que está ficando velho, e por isso todo mundo vai envelhecer e adoecer, né? Também, acho que, né, doutor Rogério, quando a gente fala de controlar as doenças, eu acho importante as pessoas também perceberem que mesmo ela tendo algum agravo, como um diabetes, uma hipertensão, né, uma doença que você controlando, você pode ter qualidade de vida. Isso, você não está condenado a nada. Eu acho que esse avanço, sim, pode permitir que a gente tenha um pouco mais de qualidade, né? As diferentes doenças, embora a gente tenha pacientes, às vezes, com múltiplos diagnósticos, com quantidades, às vezes, até grandes de medicação sendo usada no dia a dia, essa pessoa,
embora ela tenha esse diagnóstico, a gente consegue fazer com que essa pessoa viva bem, viva com qualidade. E essa é uma função importante da medicina moderna, onde busca melhorar essa qualidade de vida. E essa qualidade de vida com funcionalidade, né? A pessoa precisa ter a possibilidade de exercer, enfim, a sua cidadania, as suas atividades, se no caso for possível, né? Então, uma pergunta que eu queria te fazer: por que você acha que tantos grupos diferentes, tantos grupos heterogêneos, você falou que o grupo médico, fisioterapeuta, jornalista, tantas áreas diferentes se focaram dentro do estudo do envelhecimento. No caso, outra coisa também, a questão da geriatria e da gerontologia, você podia falar um pouquinho e diferenciar isso dentro desse contexto? Quando eu decido uma equipe multidisciplinar, também acho importante a gente ver que perspectiva que a gente está falando do envelhecer, né? Agora entrando mais numa questão também aí cultural, eu acho que até filosófica, né? A gente entende lá no OLI, né? E acho que isso também é um olhar da gerontologia, o ser enquanto um ser que envelhece desde quando ele nasce, digamos, né? Então, assim, sempre vai haver alguém mais velho que a gente e alguém mais novo que a gente. A partir do momento que você considera que uma criança de 3 anos é mais velha que uma criança de 1 ano, você está considerando que toda a vida daquela pessoa vai ser perspassada pela questão do envelhecer. Quer dizer, faz parte de cada dia da minha vida eu me tornar mais velho. E aí você começa a entrar com fatores culturais, sociais, econômicos, ambientais. E por isso que isso exige que seja um estudo multidisciplinar, né? Que todas essas áreas estejam envolvidas. A gente escuta, aproveitando essa definição que você está falando de velhice, que assim, eu tenho 65 anos, mas eu tenho uma alma jovem, eu tenho a cabeça de jovem. Parece que é meio complicado entender o que é velhice quando ela começa. Você diz que são 60 anos no Brasil que a pessoa torna-se idosa, mas quando a gente trabalha com os grupos de idosos, é muito frequente isso. Eu estou com a cabeça boa. Existe um contraponto nesse sentido de a velhice estar no corpo, está na cabeça? Onde que está a velhice, afinal de contas? A velhice eu acho que a gente também divide em categorias, né? Então eu tenho criança, o adolescente, o adulto, o velho. A velhice ela é uma fase da vida, né? Então quando a gente fala que idoso, velho, terceira idade, melhor idade, quarta idade, né? Nós estamos na realidade trazendo adjetivos para tentar melhorar o que ainda significa o que é ser velho na nossa sociedade. Como se fosse algo não produtivo, algo não descartável, algo descartável, algo que eu posso deixar de lado, né? Doença. É doença. Todo mundo que envelhece adoece, né? Tem esse lado pejorativo da doença, né? A dependência. Todo mundo quer viver muito, mas não quer ficar velho, né? Sim. E assim, eu gostaria de ficar bem até os meus 100 anos, se for desse jeito eu não quero. O que é isso que acontece com as pessoas? Será que a gente não tem um modelo meio imaginário da velhice? O que o OLI propõe nesse sentido? De que velhice que a gente fala? Acho que são velhices diversas, né? A gente tem que pensar que a gente envelhece conforme nós vivemos e que esses mitos, esses paradigmas que existem sobre velho é doente, o velho, tudo isso que a gente falou, até nossa própria aposentadoria, né? Desaposentos, né? Boto o chinelo e vou para os meus aposentos. Isso já não é mais verdade. Eu acho que se a gente olhar os velhos ou os idosos, como preferirem, que estão ao nosso redor, veremos que são diversos. Isso depende de como ele viveu essa vida. Mas eu acho que é um assunto que a gente também pode... Que mitos são esses, né, Marília? Que a velhice tem... E o que é velhice culturalmente no nosso país? Tá certo. Vocês viram que o que não falta é tema em cima desse assunto, né? Lembrando que você que está nos assistindo pode participar enviando perguntas através do 17 33 55 8432. Esse é o nosso fone fax, e também por e-mail através do tribunasp@redevida.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.
Centro Universitário da FEB, Fundação Educacional de Barretos. Aulas práticas, teóricas e vivência com a comunidade, com projetos especiais de responsabilidade social, ambiental, desenvolvimento e tecnologia. 80% dos docentes são mestres e doutores. É conhecimento dos melhores direto para você. Acesse nosso site www.unifeb.edu.br e saiba mais sobre os nossos 25 cursos. Centro Universitário da FEB, em Barretos. De lugares remotos, milhares de devotos vêm rezar pro divino. Então Jesus aprova uma basílica nova pra abrigar o peregrino. Então dê sua mão para a construção da nova casa do Pai. Eu vou colaborar, todos vão ajudar, você também vai. Então dê sua mão para a construção da nova casa do Pai. Eu vou colaborar, todos vão ajudar, você também vai. Então dê sua mão para a construção da nova casa do Pai. Eu vou colaborar, todos vão ajudar, você também vai. Olá, amigos da Rede Vida. Cláudio Cardoso Peregrinações apresenta a vocês a programação para 2012. Fevereiro, iremos à Itália e Terra Santa durante 17 dias. Em março, o Egito, Paris e Terra Santa durante 16 dias. Abril, 9 dias na Turquia e 6 dias em Paris, incluindo o Santuário de Lourdes. Maio, 15 dias em Portugal, Itália e Terra Santa. Junho, 2 opções. Rússia, visitando as cidades históricas dos czares durante 12 dias, incluindo Moscou e São Petersburgo. E como segunda opção, Portugal, Espanha, França e Itália durante 15 dias. Em julho, Paris e Terra Santa durante 12 dias. Agosto, 2 opções. 16 dias no leste europeu, visitando Alemanha, Polônia, República Tcheca, Hungria e Áustria. Segunda opção, Santuários Marianos. Ligue para 0 operadora 11 2373 7669 e peça o folheto da viagem de sua preferência. Cláudio Cardoso Peregrinações. O sonho é seu, a realização é nossa. E Deus me ouviu, em nome de Joana interpreta Padre Zezinho. Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa. CD Em Nome de Jesus. Há um barco esquecido na praia. Abençoa, Senhor, meus amigos, minhas Canções que fazem parte da sua vida. Estou pensando em Deus. Um CD que vai emocionar você e toda a sua família. Já à venda nas livrarias paulinas, lojas americanas e pelo site www.mãedaigreja.com. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Tribuna Independente, que tem como tema hoje Cuidar é Viver, o envelhecimento da população e a demanda por cuidadores. A nossa convidada central é a Ingrid Mazeto, que é fisioterapeuta e presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, também conhecido como OLE. Esse segundo bloco, Ingrid, vou lhe perguntar o que é um cuidador. Que no OLE vocês também formam cuidadores, mas afinal, o que é um cuidador? Que trabalho é esse? Esse programa Cuidar é Viver do OLE, na verdade, para além da formação, né, a gente procura identificar quem são as pessoas, formar, né, e auxiliar na construção aí de um grupo, né, que a ideia desse projeto, desse programa é que possa constituir uma associação de cuidadores na cidade de São Paulo, né? Esse é um dos grandes objetivos do nosso trabalho, ressaltando que a Associação de Cuidadores existe em Minas Gerais e uma outra iniciando em Brasília. Bom, o cuidador, eu acho que é importante a gente dizer assim, que desde que nós nascemos, né, eu acho que o cuidado ele é uma coisa inerente ao humano, né? Nós nos cuidamos até para preservar a nossa espécie, né?
Então, quando somos crianças, a ideia é que lá desde bebezinho a mãe cuide da gente, né? Nos amamente. Somos seres frágeis quando nascemos, significa que se não tivermos cuidado, não vingaremos, né? Não poderemos manter a nossa sociedade. Então, acho que por ser inerente ao ser humano, por mais que a gente fale que o cuidado ele precisa de técnicas, ele precisa de estudo, né? Acho que a gente nunca pode perder essa particularidade, né? De falar que o cuidado é sempre a gente cuidando de outro, né? Cuidando de um outro que tem uma história de vida, independente em que fase da vida ele esteja. Então, o cuidador hoje, né? Ele é uma ocupação no nosso país, né? É uma pessoa que cuida de outra que precisa de cuidados, né? Traduzindo, é isso. É quando eu cuido de um outro que precisa do meu cuidado. Agora, a próxima pergunta para a assistente social, a Marília Berzins. Quais são os tipos de cuidadores que nós temos hoje, né, no mercado, e como eles se apresentam? Você pode falar isso para nós? Sim, o cuidador ele faz parte hoje dentro da nossa legislação do Código Brasileiro de Ocupações, né? Nós dividimos basicamente em 2 grupos, né, que são cuidadores formais e cuidadores informais. Quem são os cuidadores formais? São aquelas pessoas que fazem do seu trabalho o ato de cuidar, né? Eles recebem por isso, são remunerados para cuidar de alguém. E o cuidador informal, onde entra também o cuidador familiar, que é aquela pessoa ou eleita pela família, às vezes ela quer ou às vezes ela não quer. É importante ressaltar que o cuidado ele abrange sentimentos muito complexos, né? Ele abrange tudo o que tem dentro de uma relação, né? Conflitos, alegrias, né? Então, existe o cuidador familiar, que é aquele que está dentro da categoria do informal. E agora também, até aprendendo com a doutora Marília, ela me disse que hoje tem aparecido um grupo também, que são um grupo de cuidadores voluntários, né? Que às vezes vem de grupos religiosos, não é? Grupos como nós, que somos uma organização da sociedade civil, né? Eu não sei se a doutora Marília também pode falar um pouco mais desses grupos. Eu gostaria de destacar que, assim, os cuidadores hoje é uma demanda muito grande no mercado de trabalho. Geralmente são mulheres que se apresentam para trabalhar, elas têm um rendimento por isso, daí a importância da formação. Não é qualquer pessoa que pode ser cuidador, isso é importante nós lembrarmos, e esse é um propósito nos cursos de formação, recebe um conhecimento mínimo, precisa ter uma experiência prática do conteúdo para exercer a profissão. O cuidado, tradicionalmente, era feito pelas mulheres, pela família, não é? Na constituição anterior da família, que era aquela que não trabalhava fora, ou aquela que ficou viúva, ou aquela que descasou, ficou em casa, solteirona. Então, a família elegia esta pessoa para cuidar dos seus velhos. Com a mudança da família, com a inclusão da mulher no mercado de trabalho, foi criando uma demanda bastante importante para o profissional cuidador de idosos. E é esse mercado que está aberto hoje, não só nas cidades grandes, em cidades de médio porte também. Esse profissional tem sido cada vez mais requerido para exercer a sua função de cuidar. E é este cuidador profissional que nos interessa muito, de forma que ele seja treinado para exercer esta ocupação, mas ocupação é uma classificação do Ministério do Trabalho, que não impede que ele exerça a sua função. Hoje existe dentro dos cuidadores uma luta muito grande para eles se tornarem uma profissão, não é? E para que ele seja uma profissão, precisa ser aprovado pelo Congresso, não é? A nossa presidente precisa aprovar essa lei depois que o Senado e o Congresso aprovarem, né? A Câmara dos Deputados aprovarem, para que o exercício da profissão seja legalizado, mas legalizado não, seja oficializado, porque não confunda, ele pode exercer a profissão. Não é ilegal, né? Não é ilegal. É uma categoria do Ministério do Trabalho que define que ele pode exercer. Cada vez mais o mercado tem pedido, porque as famílias não têm mais o suporte para cuidar dos idosos que precisam de cuidado. Só posso completando, né? Quando a gente fala da legalidade ou da não legalidade, quer dizer, dentro de que legislação está esse cuidador, né? Na realidade, se ele trabalha na casa de alguém, ele está dentro do trabalho doméstico.
Então, ele tá dentro da lei de trabalho doméstica, né? Como se fosse dentro da lei do empregado doméstico. Se ele trabalha em alguma empresa, como, por exemplo, um hospital ou uma instituição de longa permanência, ele está dentro da legislação do trabalhador urbano. Aí ele está dentro da lei de trabalho urbana. Acho que é importante deixar isso claro. Né? A próxima pergunta, doutor Rogério de Oliveira, por favor. Você falou algo interessante, agora você está falando das ILPIs, as instituições de longa permanência. Essas instituições estão muito comuns atualmente no Brasil, devido à grande demanda, à necessidade da família ter um local específico para hospedar, vamos dizer assim, o seu idoso com dificuldades ou com necessidades especiais. E quem vai atuar dentro desse grupo é o cuidador. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse cuidador dentro dessas instituições, tá? E dessas relações de trabalho também, dentro dessas instituições, eventualmente com os donos, os proprietários dessas instituições de longa permanência. E só pegando o embalo da pergunta do doutor Rogério, também queria saber o número de cuidadores. Afinal, praticamente 12% da população brasileira tem mais de 60 anos. Números de cuidadores hoje e a tendência, a necessidade de cuidadores no futuro aqui no país. Eu só queria acrescentar também nessa resposta. 3 em 1. 3 em 1. Ingrid, se confunde muito o papel do cuidador com o auxiliar de enfermagem, principalmente quando a gente trabalha em LPI ou quando ele está em casa. Eu queria que você também fizesse uma diferenciação, acho que esclarece. Vamos ver se vai lembrar tudo. Vocês vão também, a gente vai lembrando aqui, se esquecer. Primeiro, assim, deixa claro o que é uma instituição de longa permanência, né? Vamos dizer que são os antigos asilos, né? Hoje a nomenclatura que se usa é uma instituição de longa permanência. Mas, para idosos. Isso, para idosos. O nome asilo também isso, ficou marcado, uma carga. Né? Então, eu acho que isso já foi um ganho, né? De conseguir mudar. Outra coisa que eu acho que é alarmante, né? É dizer que o número de instituições de longa permanência de idosos no nosso país é muito baixo para acompanhar esse envelhecimento. Mas por que também é muito baixo? Existe essa questão cultural. Como é que eu vou deixar alguém que eu gosto num espaço onde é dito os filhos largam, os idosos lá, né? Eu acho que esse modelo é um modelo que a gente tem que ir abolindo, né? Cada vez mais eu vejo que o caminho é esse e que já existem instituições de longa permanência que fazem isso. Então, quando o doutor Rogério está falando aqui, qual é a relação desse cuidador, né, com os donos da casa da instituição, com esses idosos, né? A gente já está falando que a gente está tentando profissionalizar essas instituições de longa permanência. Eu acho que isso já está dizendo que a gente está num caminho. É alarmante também dizer que as instituições de longa permanência do nosso país ainda, infelizmente, têm muito pouco subsídio do Estado. Quando eu digo do Estado, é federal, estadual e municipal. Eu acho que aqui isso é um alarme que a gente tem que soar, né? Para dizer que a maioria desses equipamentos não são públicos, eles são equipamentos privados ou filantrópicos, né? O papel do cuidador da instituição de longa permanência é fundamental, porque é ele quem está lá acompanhando na maior parte do dia, já diferenciando ele do auxiliar ou do técnico de enfermagem. O auxiliar ou o técnico de enfermagem é um profissional exclusivo da área da saúde, né? O cuidador, ele não se encaixa como profissional exclusivo da área de saúde. Eu acho que isso é até uma discussão que precisa acontecer, continuar acontecendo dentro dessa legislação que a gente está querendo criar, apesar dele estar atuando muitas vezes dentro de uma instituição que não são as LPIs, que as LPIs elas não são consideradas da área da saúde. As LPIs são moradias, né? Sim, moradia. Eu acho importante ressaltar isso, que as LPIs, apesar de muitas vezes terem que dar conta da saúde e da doença desse seu idoso, as LPIs são equipamentos de moradia. E fazendo só um comentário aqui em relação à ILPI, as ILPIs, elas têm não só cuidadores, então elas têm profissionais de medicina lá dentro atuando. Então, tem fisioterapeuta, tem fono, tem auxiliar, toda a estrutura como se, é quase uma estrutura, às vezes, de um hospital, porque você precisa ter esses profissionais para o cuidado das necessidades primárias desse paciente, né? Não só
essa relação de cuidador. O cuidador, muitas vezes, ele é aquela pessoa muito, muito importante dentro desse grupo, porque ele é a pessoa que vai perceber pequenas mudanças e ele que vai nos dizer, ele que vai nos alertar dentro dessa... Uma última pergunta, só para fechar esse bloco, Ingrid. O cuidador, a gente podemos dizer também que ele pode filtrar certos serviços de um hospital, isso pode... O trabalho do cuidador, esse trabalho que antecede, né, até o trabalho médico, pode ajudar num sistema público de saúde, diminuindo filas em hospitais, porque às vezes o idoso acaba indo para o médico, mas às vezes é uma coisinha que podia ter sido resolvida em casa ou com um cuidador, enfim. Isso pode ajudar também? Tá, só também respondendo a sua pergunta anterior sobre o número de cuidadores. Não existe um censo de cuidadores, até por ter muitos que estão ainda informais, como eu te disse, são várias categorias de cuidadores. Aqui em São Paulo, parece-me, né, doutora Marília, que trabalha com em torno de 10% a 20% dos idosos necessitam de um cuidador, né? Isso vai, conforme também a idade vai avançando, o grau de fragilidade vai aumentando, né? E aí quanto mais velha a pessoa, talvez você precise mais de um cuidador. É importante a gente diferenciar, Tiago, o profissional da saúde e o cuidador. Quando a gente fala de filas e tal, eu acho que primeiro, para você ter um bom cuidador, muitas vezes também precisa de um bom diagnóstico, né? Então, muitas vezes a gente vê as famílias entregarem ou o idoso por conta daqueles mitos que a gente conversou. Então, o idoso começa a ter um esquecimento, ele começa a ter quedas, e aí a família, não, eu preciso colocar alguém para cuidar. E muitas vezes você nem leva esse idoso a um médico ou a um geriatra para poder dar um bom diagnóstico do que está acontecendo. O cuidador, sozinho, ele não dá conta desse complexo que tem. O que ele pode, sim, um cuidador bem capacitado, por exemplo, ele pode perceber esses sinais que o Dr. Rogério colocou antecipadamente e evitar, por exemplo, você ter que hospitalizar um idoso com uma infecção urinária, porque esse cuidador às vezes não percebeu que a quantidade da diurese da urina que ele estava fazendo diminuiu. E sim, um cuidador bem treinado, ele pode evitar uma série de consequências no agravamento da doença desse idoso. Tá certo, Ingrid. Ingrid Mazeto, fisioterapeuta, presidente do OLI, é a convidada do programa de hoje, que tem o tema Cuidar é Viver, o envelhecimento da população e a demanda por cuidadores. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. De lugares remotos, milhares de devotos vêm rezar pro divino. Então Jesus aprova uma basílica nova pra abrigar o peregrino. Então dê sua mão para a construção da nova casa do Pai. Eu vou colaborar, todos vão ajudar, você também vai. Então dê sua mão para a construção da nova casa do Pai. Eu vou colaborar, todos vão ajudar, você também vai. Então dê sua mão para a construção da nova casa do Pai. Eu vou colaborar, todos vão ajudar, você também vai. Assista toda terça, 8h30 da noite, Ateliê na TV. Um programa bem-humorado, irreverente e diversificado que mostra as novidades e as tendências no artesanato. Ateliê na TV. Toda terça, 8h30 da noite. Rede Vida, o canal da família, uma TV para fazer o bem. Eu
Eu sou feliz e aqui divido com você algumas dicas para deixar a sua vida ainda melhor. Dicas para uma vida melhor à venda no nosso site www.redevida.com.br ou pelo telefone 2202-8432. Peça o seu. É um ótimo presente e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Queremos construir a nova e definitiva casa do Divino Pai Eterno, um lugar sagrado onde todos poderão sentir o imenso amor do Pai como filhos amados. Já fizemos o lançamento da pedra fundamental e agora nós precisamos unir forças para continuar esta obra e as obras de evangelização da Associação Filhos do Pai Eterno. Estou convidando você. Ligue agora para 0 Operadora 62 3506-9800 ou inscreva-se, cadastre-se pelo site www.paieterno.com.br e faça parte dessa família missionária dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Vamos juntos construir a casa do Pai Eterno. Sinta no coração orgulho em dizer que você faz parte desta história de amor. Muito obrigado. Todas as terças, às 9 da noite, você tem um encontro marcado com Direito em Debate. Os grandes temas da atualidade na visão de importantes convidados. Você vai conhecer melhor as leis, os seus direitos e também vai poder participar mandando perguntas, críticas e sugestões. Direito em Debate, o primeiro programa de justiça da TV brasileira, está de volta. Aqui, na Rede Vida. Eu espero você. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Tribuna Independente. Vamos agora para as perguntas, Ingrid, dos telespectadores. Temos aqui, de fato, muitas perguntas, né? Tem aqui o Milton, do Rio Grande do Sul, a Manuela de Fortaleza, o Rômulo de Ipanema, Minas Gerais, o Benedito de Curitiba, o Alexandre Cravete de Pedreira, mas eu separei duas aqui. Uma, vamos ver, é do Jamil, da cidade de Barretos, no interior do estado de São Paulo. Qual o projeto, Ingrid, que você tem para a terceira idade na Amazônia? Porque aqui o Jamil ele diz que trabalha com os idosos em São Paulo e também lá na Amazônia. O que você tem em mente? Sim. Jamil, a gente, por enquanto, não tem nenhum projeto especificamente na Amazônia ou para um idoso direcionado na Amazônia. Acho importante a gente falar também que o OLI ele trabalha muito com quem trabalha com esse idoso, né? Ele trabalha muito na construção dessa agenda da longevidade no nosso país. Mas o OLI está aberto, eu acho que até pode, quem sabe a gente pode replicar alguns programas lá, né? O nosso site é .org.br, né? www na frente. Claro. E o nosso telefone é 11 3266-5540. Jamil, se você quiser, entre em contato com a gente está à disposição. Quem sabe a gente pode fazer novos projetos, parceiros na Amazônia, né? Expandir até o Cuidar e Viver lá para a Amazônia. Eu tenho uma pergunta aqui, a gente não conseguiu ler o nome, mas essa pergunta é da cidade de Campinas, também aqui no estado de São Paulo, que na verdade, Ingrid, são duas perguntas. Em que momento a família deve contratar um cuidador? Qual a hora certa de contratar um cuidador? Ou até escolher um cuidador dentro de casa, aquela história. Qual é a hora certa? Não só a família contrata, né? Eu acho que é importante também dizer que o idoso pode ser um contratante, né? A partir do momento que ele precisa, às vezes, de um acompanhamento, né? A gente fala muito das atividades de vida diária e as atividades de vidas instrumentais. Às vezes, esse idoso precisa de alguém para ajudá-lo com as sacolas do mercado, para ir ao banco, para ajudar nas atividades de casa. Ele já não consegue sair sozinho na rua, ele às vezes tropeça, tem algumas quedas,
ele pode sim contratar alguém para ser um cuidador ou um acompanhante dele. Ingrid, eu queria chamar a atenção sobre isso, que dentro do Ministério do Trabalho lá, uma das funções do cuidador é acompanhar. Então, eu acho que isso vai para além da questão de saúde. Ele pode ser um acompanhante do idoso em viagens, pode acompanhar numa peça de teatro, que ela tem dificuldade de ir sozinha à noite. Então, as atividades que são reservadas aos acompanhantes, cuidadores, são enormes, é uma gama, depende. Eu acho que nunca tem um momento certo para se contratar. Se a gente pensar que é só para doença, é na hora que aparecer e surgir essa necessidade. Mas eu acredito, Tiago, que cada vez mais nós vamos precisar desses profissionais para inúmeras tarefas. Supermercado, como a Ingrid citou, vamos fazer compra comigo, me ajuda a guardar. Eu acho que vai aparecer empresas que vão oferecer cada vez mais este profissional. Eu acho que tem que ter cuidado em quem você vai contratar. Ingrid, também esse telespectador de Campinas, que nos mandou aquela pergunta, também pergunta quais os desafios enfrentados pela família ao contratar um cuidador. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer, como falar para o idoso que ele vai ter um cuidador ali com ele? Porque não é simplesmente chegar, eu falo, ó, pai, mãe, enfim, vai ter uma pessoa, a gente vai contratar, vai cuidar. Não é bem assim, né? Tem um trato psicológico atrás disso, né? Acho que esse é o primeiro desafio, né? Quando ele pergunta esse é o primeiro, né? Quer dizer, e tudo que a gente sempre vai lidar com o idoso ou com qualquer pessoa, Tiago, a gente sempre tem que ter uma escuta. Por que eu estou dizendo isso? A gente toma decisões baseadas em angústias nossas, às vezes é uma angústia da família, né? E a gente não para ouvir esse idoso, né? Qual é essa dificuldade? Sempre que a gente for falar com o idoso, ou com o pai, ou com o avô, para dizer que vamos colocar um cuidador, eu sempre considerar assim, e se fosse eu, né? Então, eu estou dizendo para aquela pessoa assim, eu vou colocar alguém dentro da sua casa, que muitas vezes vai estar dentro da sua intimidade, às vezes te tocando, te ajudando a escolher a roupa que você vai usar, né? Te ajudando a fazer o alimento que você quer, né? Então, isso tem que ser primeiro uma conversa. Se esse idoso tiver ainda essa questão cognitiva, né? Ou tiver já deixado para a família quais eram os desejos, né? Então, assim, pensa que o cuidador é alguém que sempre vai estar muito próximo, né? Eu acho que essa conversa ela tem que ser aberta quando o idoso tem essa capacidade, essa história da gente colocar um cuidador dizendo que é não sei quem, eu acho que isso acaba não indo muito bem, porque a pessoa também tem que perceber a necessidade que ela está precisando da ajuda. Às vezes não é uma tarefa fácil, exige paciência e exige muita escuta, muita conversa. Eu acho que essa é a primeira base. O outro desafio é justamente, às vezes, encontrar no mercado profissionais que sejam capacitados, né? O que você tem que fazer? Conversar e ver se essa pessoa fez algum curso. Não esses cursos, às vezes, que a gente encontra, curso de 2 horas, né? Pensando como é que a gente consegue formar alguém em 2 horas ou dizer o mínimo, né? Mas existem, porque ainda isso não é regulamentado. Então, ver se essa pessoa fez um curso já é um bom antecedente. Se essa pessoa já cuidou de alguém, quer dizer, vamos ligar, vamos ver como é que foi isso, né? O histórico. E o histórico, dele, né? E ter uma boa conversa. Eu acho que se a gente conversa com alguém e diz assim, olha, eu acho que essa pessoa tem alguns valores, você está entrando dentro da casa de alguém, você é um profissional, você tem que respeitar. Então, uma conversa também, fazer uma entrevista com quem você vai contratar é muito importante. Tem uma pergunta aqui também, da Solange Martini, ela é de São Paulo. Vou fazer essa pergunta para você, Ingrid, e também, doutor Rogério, gostaria que o senhor expressasse a sua opinião. Ela pergunta como tratar a questão do envelhecimento precoce. Essa é a pergunta da Solange Martini. Envelhecimento precoce, né? Vamos entrar um pouquinho filosoficamente dizendo assim, né? A gente conta muito o tempo cronológico, que é esse tempo que a gente tem no relógio, né? Cada segundo estou envelhecendo, né? E assim, até hoje ninguém conseguiu, né? Dizer assim, não. Se a gente olhar para a perspectiva do envelhecer, enquanto toda a nossa vida, estamos envelhecendo a cada segundo, né? Aí eu não vejo como ter envelhecimento precoce, envelhecimento tardio. Se levarmos em consideração a questão fisiológica, quer dizer, eu estou olhando só um corpo, né? Aí podem ter algumas condutas de higiene, de saúde, né?
que evitem, talvez, que esse desgaste do corpo seja um pouco mais tardio para algumas pessoas e menos para outras, né? Eu acho que o importante do nosso dia a dia, né, para a gente enfrentar um envelhecimento com uma qualidade melhor de vida, é você tomar alguns cuidados, né? Alimentação adequada, né? Evitar cigarro, evitar bebida alcoólica, praticar alguma atividade física, né? Fazer avaliações regulares, né? A mulher tem alguns exames que são importantes para que ela tenha uma prevenção, questão do câncer de mama, do colo de útero. O homem é a mesma coisa, a questão do câncer de próstata, né? Então, esse envelhecimento precoce, como a Ingrid falou, eu acho que parte muito dessa questão do que você está fazendo com o seu corpo, né? Para você ter um envelhecimento adequado, você precisa saber e respeitar o seu corpo durante toda a sua vida, né? Não é só aos 60 anos, aos 70, é desde jovem. É você tomar cuidado com aquilo que você está fazendo para si. Tá certo. Só avisar aos nossos telespectadores que todas as perguntas serão passadas aqui após o programa para a Ingrid. Também tem perguntas para o doutor Rogério. Tem aqui, você pode mandar o seu contato nos e-mails e nos faxes, enfim. O pessoal pode entrar em contato depois, né, para esclarecer as suas dúvidas. Eu passo a pergunta agora para a Marília Berzins. Eu queria comentar uma coisa que a Ingrid falou na resposta anterior sobre os cuidados que a família precisa ter na contratação do profissional. Eu queria dizer o outro lado da moeda também, que a família precisa respeitar os contratos de trabalho com o cuidador do idoso também, não é? É importante estabelecer esse contrato, carga horária de trabalho, registro em carteira, não é? Porque isso é a garantia também de segurança da qualidade do serviço. Não desrespeitar o que foi contratado em termos de horário, um salário digno, não é? Merecedor para esta pessoa que foi contratada. Deixar muito claro que atribuições se esperam desta pessoa, não confundi-lo como um profissional, como uma empregada doméstica, e não estamos aqui querendo fazer nenhuma hierarquia entre a empregada e o cuidador, mas deixar muito claro que o cuidador não é a empregada doméstica. Eu penso que esses cuidados também, a família que contrata tem essa responsabilidade, porque o que se contrata deverá ser seguido e obedecido, né? Eu queria que você, Ingrid, nos respondesse assim, qual é o curso que o OLHI oferece em termos de formação do cuidador de idoso, se existe uma frequência, se depende das pessoas que desejam fazê-lo na sua comunidade. Queria que você contasse um pouco sobre os cursos de formação em cuidadores de idosos. E, inclusive, as horas, né? Isso. Quantas horas tem esse curso, que é diferente desse curso de 2 horas que a pessoa faz e acha que já é um cuidador. Habilitado. Né? Está habilitado. Até completando também um pouco, essa questão do cuidado com o cuidador, né? Esse é uma das frases que eu sempre uso no nosso programa, foi muito bem colocado. Essa família também, ela vai ter um serviço bom conforme ela também tratar esse cuidador, né? Diz já um jargão que o combinado nunca sai caro, né? Então, se a gente coloca isso e combina, entendendo que esse cuidador também é uma pessoa, né? Que tem que se cuidar, que precisa dormir, né? Não pode se fazer a questão da carga horária que a gente falou. Bom, por isso até que surgiu o programa Cuidar é Viver, né? Que olhar é esse que a gente tem para o cuidador? A gente tem lá hoje, basicamente, 2 modelos de curso, né? Um curso, ele tem 90 horas, que é um curso que a gente chama de curso de formação, que ele vai desde a questão do envelhecimento até as técnicas do cuidar, a questão do autocuidado, da legislação, da finitude, da família, da violência que pode existir nessas relações, o que é função do cuidador ou não, né? E o outro que a gente tem, que é um de 40 horas, que é para aquela pessoa que já cuida, que a gente tem hoje uma grande parcela das pessoas que cuidam que não tiveram a oportunidade de ter um aprendizado. Então, que é o curso de 40 horas. Hoje a gente faz ele em comunidades ou em instituições de longa permanência, com número mínimo de pessoas, né? Até hoje a gente está em andamento com curso
no Parque São Domingos, né, que fica próximo à Lapa. É uma comunidade religiosa, né, da Igreja Católica. A gente começamos esse curso que tem o término em janeiro. A turma já está fechada, mas quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente naquele telefone que eu já passei ou no nosso site. Lá tem o nosso e-mail, que também não é difícil. E até com esse contato, Regina, ou Ingrid, perdão, para a gente finalizar, porque a Regina mandou, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais, ela mandou um e-mail dizendo que ela e sua prima já estão na faixa dos 60 anos e elas gostariam de saber informações sobre locais em que elas possam ter um espaço ideal. Falou que não consegue encontrar em Minas, mas pelo site do Oli pode entrar em contato com você, né, e com toda a equipe para tirar essa dúvida. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Ingrid, porque realmente esse debate do envelhecimento, ele é sempre muito atual, porque todos têm parentes idosos, vão ter ainda, e nós, exatamente, nós um dia seremos idosos, né? Gostaria de agradecer primeiramente a presença da Marília Berzins, que é assistente social. Muito obrigado pela presença. Também agradecer ao médico geriatra, o Dr. Rogério de Oliveira. Muito obrigado pela sua participação. E pedir para a Ingrid, rapidamente, 1 minuto, suas considerações finais. Bom, a todos que nos ouviram, a questão do envelhecimento, é só a gente olhar um pouquinho para o nosso lado, que a gente vai ver quem é o idoso que está ao nosso lado e talvez ficar um pouco mais sensível a essa geração que nós temos de idosos hoje, né? Ao cuidador, quem já cuida, dizer que vocês estão no mercado de trabalho que tem crescido no nosso país, procurem, busquem se capacitar. Isso vai ajudar muito vocês no seu dia a dia e no trabalho com outra pessoa, né? Aos familiares também, busquem cuidadores que tenham se capacitado. Acho que a sociedade precisa olhar para isso, para a questão do envelhecimento. E aqueles idosos no nosso país, a gente quando fala de envelhecimento, de diferentes velhices, eu estou falando que existe uma velhice fragilizada, mas também existe no nosso país, além de fragilizada, uma velhice em vulnerabilidade, porque o nosso país ainda é um país de muitas desigualdades em todas as faixas etárias. Muito obrigado, Ingrid. Ingrid Mazeto, fisioterapeuta, presidente do Oli, que é essa belíssima instituição que forma também cuidadores aí para os nossos idosos. Agradeço também a você, querido amigo telespectador, que participou e assistiu mais um programa Tribuna Independente ao vivo dos estúdios da Rede Vida da cidade de São Paulo. Rede Vida, o canal da família, uma TV que nasceu para fazer o bem. Boa noite. Mulheres fazendo história. Pastoral da Mulher Marginalizada é uma pastoral social